Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho conversar com vocês sobre o capítulo número 17 do livro O Holocausto, Uma Nova História, do historiador britânico Lawrence Hughes, que se chama A Catástrofe Húngara e vai da página 439 à página 469, portanto 30 páginas muito interessantes para nós conseguirmos compreender o quão era diferente o tratamento que a Alemanha destinava aos países que estavam sob o seu domínio. Então, neste capítulo fica muito nítido como, por exemplo, alguns países, a Alemanha ela fazia muito mais força para manter ali sobre a sua tutela, enquanto outros países que ofereciam menos benefícios, ela era mais tranquila, ela não forçava tanto a barra, em alguns casos ela até cedia simplesmente porque não ceder causaria a necessidade de enviar exército, de fazer esforço, empregar energia. Então, como eram países que para ela tinham menos relevância, né? Ela acabava aceitando algumas atitudes. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos no ano de 1944. O final da guerra está logo ali. E no ano anterior, a Itália já havia saído ali do eixo. Estava muito nítido que a guerra estava caminhando para o fim. Nós tínhamos uma Alemanha ali cada vez mais ecoando, perdendo batalhas, perdendo territórios, sendo sufocada nos dois frontes, tanto por parte dos ingleses com norte-americanos, quanto por parte dos soviéticos ali no leste, e ela não conseguia mais vencer tantos conflitos. E, naturalmente, os líderes de Estado de várias potências que até então estavam no grupo do eixo, seja por escolha ou seja por dominação em algum momento da guerra, eles começaram a olhar, analisar e falar: poxa, tá complicada essa situação aqui, é melhor eu pular fora deste barco. E dentre as questões a se pular fora do barco, além do militarismo, além da guerra em si, tinha a questão das deportações, que é o foco do livro. Afinal de contas, o livro não é sobre a Segunda Guerra Mundial, o livro é sobre o Holocausto. Então, haviam ali as deportações que esses países eles eram coniventes, eles mandavam, eles elaboravam leis antissemitas, então havia todo um colaboracionismo, né? E aí, os finlandeses, por exemplo, eles chegaram em dado momento na Alemanha e falaram: olha, nós, Finlândia, analisamos o contexto da guerra, analisamos como as coisas estão indo e nós queremos parar com as deportações antissemitas, a deportação de judeus e tudo mais. E a Alemanha simplesmente fez uma conta, olhou as vantagens que os finlandeses ofereciam e falou: tudo bem, você não quer mais colaborar com essa questão, nós aceitamos, porque não valeria a pena se esforçar para manter aquele país, entendeu? Em contrapartida, a Áustria chegou com a mesma proposta. Através do almirante Hort, que era o responsável ali naquele momento pela Áustria, ele chega e fala: olha, analisamos também a situação e nós não queremos mais continuar colaborando com as deportações de judeus, então nós queremos parar por aqui. Só que aí a Alemanha já olhou, analisou e falou: poxa, vocês não vai ser possível, porque a Áustria ela possuía muitos judeus. E não bastando isso, ela também era muito relevante em várias outras questões, como matéria-prima, enfim, coisas que eram muito relevantes ali dentro da guerra, combustível e assim sucessivamente. Então eles falaram: olha, vocês vão ter que manter da mesma forma. E aí o almirante Hort tentou bater o pé e falar: não, nós vamos sair. E aí começaram a usar a força. E aí ameaças que os alemães com facilidade cumpriam, né? E aí o almirante Hort acabou tendo que ceder e permitiu não apenas que as deportações continuassem, mas que no dia 19 de março de 1944 um exército alemão entrasse na Áustria justamente para eles mesmos se responsabilizassem por fazer as deportações. E isso com inicialmente o propósito de deportar 100 mil judeus da Áustria. E pasmem, o que eles fizeram no final foi dobrar esse número.
porque aproximadamente 200 mil judeus foram deportados neste período. Claro que não quer dizer que foram tudo de uma vez, foi de 1954 em diante, e eles foram deportados começando ali pelas pessoas, pelo grupo que estava mais próximo ao fronte de batalha, e foram vindo mais para as áreas centrais até chegar provavelmente no oeste ali. Eu não estou tão familiarizado com a geografia neste caso específico da Áustria, mas é isso mesmo. Começaram ali pelo leste, foi indo até chegar ao oeste e acabaram com as deportações. Certo? Então é algo muito relevante. E um outro ponto que o Lawrence Hills vai falar neste capítulo, e é muito relevante, é apresentar mais 2 campos de concentração. Então, quem acompanha os vídeos aqui já viu que na Polônia haviam 5 campos de concentração, já viu o campo de Dachau que havia na Alemanha, e neste capítulo é apresentado um campo que existia na Áustria, chamado de Mauthausen. E era um campo muito relevante porque ele se concentrava ali numa região industrial. Então, em volta do campo, onde as pessoas eram mandadas ali, existiam várias empresas, várias indústrias. E, automaticamente, quando as pessoas iam para lá, a maior parte delas eram destinadas justamente para trabalhos forçados nessas indústrias. Então, esse campo ele não é um campo marcado pelo extermínio, ele é marcado pelos trabalhos forçados. Embora houvesse, sim, ali dentro do campo de concentração, uma câmara de gás, que segundo Lawrence Hills era uma câmara pequena, mas existia, só que, como eu disse, o foco do campo não era o extermínio, o foco do campo era ali destinar pessoas para essas indústrias, para que elas pudessem produzir, certo? Um outro campo que também é citado é um outro campo dentro da Alemanha chamado Bergen-Belsen, que também é bem conhecido. E aí ele já fala desse campo por uma curiosidade, pois ele possuía uma ala destinada a possíveis prisioneiros que seriam usados em alguma eventual troca. Então havia uma área ali onde os judeus eram um pouco melhor tratados, justamente para caso eles fossem trocados, quando eles fossem mandados, as pessoas olhassem e falassem: olha, até que esse judeu está numa condição razoável, eu acho que o tratamento dos alemães não é tão ruim assim. Entendem? Então, basicamente, era isso que acontecia. E agora eu queria ler para vocês 2 trechos que se encontram na mesma página, que são depoimentos de sobreviventes ali do Holocausto, de campos de concentração. O depoimento é de um rapaz chamado Israel, e vai ser muito interessante para nós conseguirmos entender como era a vida ali nos campos de concentração. Então vamos lá, página 450, o primeiro depoimento desse rapaz. Todo dia havia racionamento de comida. Simplesmente não era o suficiente. Era uma dieta de inanição. E o sentimento mais arrasador, além do medo da morte, é a sensação de fome. A sensação de fome é uma sensação tão esmagadora que encobre qualquer outra sensação, quaisquer outros sentimentos humanos. Você fica como um cão procurando comida. E, mais adiante, nesta mesma página, este mesmo Israel dirá: não adianta lutar, estamos desistindo, algo assim. Quer dizer, havia pessoas que iam até a cerca eletrificada e simplesmente se matavam. Simplesmente não queriam mais viver daquele jeito, elas desistiam. Não fazia sentido a vida. Quer dizer, era uma situação terrível. Pessoas que faziam parte de uma família, viviam numa família, de repente eram tiradas para a pior parte do inferno. Seus familiares estavam sendo mandados para a câmara de gás. Não era uma transformação gradual, era de repente. Era um choque muito grande para as pessoas. Elas não conseguiam suportar. Na minha experiência, não havia histeria. As pessoas aceitavam de modo fatalista o que viesse a acontecer com elas. Então são 2 trechos, ambos coletados pelo Lawrence Hills, da mesma pessoa, chamada Israel, judeu, sobrevivente ao Holocausto, e que fala tanto da questão da inanição, da fome, do sofrimento por não ter comida e tudo mais, quanto do quanto que muitas pessoas elas simplesmente estavam ali e elas percebiam: poxa, vou tirar minha própria vida. Não vale a pena
viver no contexto ao qual eu estou inserido aqui dentro deste ambiente, deste campo, enfim, assim sucessivamente. Então isso serve como reflexão para nós vermos que era muita crueldade. E para nós vermos que eu sei que muitas informações são passadas, às vezes talvez até nos vídeos que eu gravei, e talvez alguns olhem e falem, poxa, essa informação deve ser meio forçada, poxa, não devia ser assim também. Mas existem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos depoimentos, muitos relatos, muitos livros publicados, muita informação disponível e todas convergindo para esse mesmo sentido de mostrar o quanto era cruel, o quanto era covardemente tratado essa questão antissemita. Então, pessoal, fica aqui a reflexão. E para finalizar o vídeo, só uma informação simples, que eu nem vou dar tanta credibilidade assim, tanta relevância, na verdade credibilidade sim, mas não relevância. O Himmler, neste momento da guerra, 1944, já vendo que estava perdendo, que estava complicado e tudo mais, ele começa a dar umas flertadinhas com os aliados, falando, poxa, e se a gente fizesse uma troca, vocês mandam alguns armamentos, alguns aviões, e nós mandamos uma quantidade considerável de judeus, vamos fazer essa troca e tal. E ele foi fazendo isso com os aliados. O Lawrence Hughes, ele discute o que podia estar por trás da mente do Heinrich Himmler, o que ele pensava, o que ele pretendia fazer com isso, se era limpar a sua barra ou se era simplesmente jogar uma responsabilidade para os aliados de, poxa, ó, eles não ajudaram, entendeu? Então, ele debate essa questão também dentro desse livro. Esse debate eu não vou me aprofundar tanto, mas basicamente foi este o capítulo de hoje. Pessoal, estou aqui gravando esse vídeo no improviso só para pedir mais uma vez desculpa pelo erro que ocorreu aí no vídeo, onde eu troquei por algumas vezes o nome da Áustria e da Hungria, só para deixar ratificado. Todo o capítulo, ali na primeira parte do vídeo, onde eu me referi à questão militar, à questão dos conflitos, à questão da pressão da Alemanha para manter o país sob o seu domínio, eu estava me referindo à Hungria. Agora, já na segunda parte do vídeo, onde eu falo sobre o campo de Mauthausen, aí sim eu estava me referindo sobre a Áustria. Mais uma vez peço desculpa, não regravei o vídeo porque, como eu já havia dito, eu queria terminar o vídeo ainda este mês. E ficaria bem complicado fazer uma regravação porque eu já até havia subido o vídeo e eu tive que excluir para fazer as correções e trazer aqui para vocês da forma correta, tá bom? Peço desculpas de verdade, espero que não aconteça novamente, vou me esforçar para que não aconteça. E é isso, obrigado por terem assistido o vídeo, espero que tenham gostado, um forte abraço e amanhã tem mais vídeo, tá bom?